Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa 7ª lição da nossa faixa etária de jovens. Hoje estudando sobre a liderança de Davi. Nosso texto principal, que encontramos em Atos 13, versículo 22, nos fala o seguinte: quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. A palavra fala sobre quando Saul foi tirado, e Davi havia sido encontrado por Deus para cumprir os propósitos do Senhor. O resumo da nossa lição: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Liderança sem este alinhamento com a vontade de Deus não vai ser produtivo para a glória do Senhor. Nosso texto bíblico, nosso texto que é lido em sala de aula, está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 ao 7. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Introdução. Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento, e isso se dá pela sua trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus, seus feitos e a sua liderança bem-sucedida. Ao estudar a respeito da liderança de Davi, podemos identificar as suas qualidades e afirmar que elas servem de referencial para os líderes da atualidade. Na lição deste domingo, deste próximo domingo, vamos refletir a respeito do chamado e do preparo de Davi para liderar Israel, apontando algumas das suas principais qualidades. Primeiro tópico: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Primeiro subtópico: Davi, um filho obediente. O sucesso de um líder não é obra da casualidade, mas é o resultado de um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Um dos principais desafios de uma liderança é a solidez de seus resultados, e isso passa por uma construção bem edificada, que inclui não somente aspectos espirituais e intelectuais, mas também familiares. Davi é admirado como pastor derrubador de gigantes e também como excelente músico, campeão de batalhas e líder brilhante. As Escrituras não dizem nada a respeito de sua infância, mas acreditamos que seu caráter foi forjado em família. Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava como um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Veja que ele estava na simplicidade, escondido aos olhos da sociedade, escondido, distante dos olhares das autoridades da época, mas estava Davi ali. Uma coisa que me chama muito a atenção para a liderança eficaz de Davi era o fato de ele, mesmo estando na roça, no campo ali por trás das ovelhas, cuidando, apacentando ovelhas, não era fácil, um trabalho arriscado, perigoso,
no a sós ali, mas era um rapaz que, segundo o texto bíblico, não se apartava da sua adoração a Deus. Era um rapaz que estava em constante adoração. Então, uma coisa que eu quero frisar desde o início da lição é que para uma liderança eficaz é necessário a permanência na presença de Deus, a contínua adoração, o contínuo louvor, a glorificação do nome do Senhor, isto é, na sua vida pessoal, particular, né? Particular. Então, para o líder ser uma pessoa bem sucedida, triunfante, ela tem que ter uma vida particular com Deus muito sólida. Davi também não venceu Golias e se tornou um herói nacional enquanto fazia parte do exército. Não, ele venceu o gigante antes de fazer parte do exército de Saul. Ele venceu Golias e foi aclamado por todos no momento em que obedecia a ordem de seu pai, né? O pai de Davi pediu que ele fosse ao encontro de seus irmãos no campo de batalha, para levar alimentos, pois eles estavam na guerra. Muitos erroneamente acreditam que precisam estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados pelo Senhor. Davi estava no campo e a maior parte dos discípulos de Jesus era formada de simples pescadores. Contextualizando, né? Outro ponto importante para os nossos jovens, né, que serão alguns chamados aí a futuros líderes. Obediência. Dá para entender que Davi era um rapaz obediente aos seus pais. Isso é muito precioso aos olhos de Deus, porque se você não é capaz de ser obediente aos seus pais, que você está vendo todos os dias, muito menos a Deus que você nunca viu, né? Então é muito importante essa questão da obediência aos pais. Segundo subtópico, Davi esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Samuel comunicou a Saul que Deus o havia rejeitado e que já havia escolhido alguém para assumir o seu lugar como rei de Israel. O Senhor ordenou a Samuel que ele fosse até a casa de Jessé, pois um de seus filhos seria o novo rei. Samuel fez como Deus lhe havia ordenado e viu os 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles havia sido escolhido por Deus. Samuel teve que perguntar a Jessé se ele não tinha mais filhos. Então foi aí que Jessé se lembrou do mais novo, que estava cuidando das ovelhas no campo. Quando Davi chegou, a voz do Senhor veio a Samuel dizendo: "Este é o jovem escolhido para ser o rei." Ou seja, fazendo uma consideração importante aqui, eu quero entender e acreditar que a questão do Jessé talvez não tenha sido nem tanto questão de esquecimento do seu outro filho. Pode ser que tenha sido isso, né? Mas possa ser também o fato de ele ser um rapaz ainda novo, né? Uma pessoa que aparentemente não tinha possibilidade de ser rei. Veja que o próprio profeta se enganou quando viu Eliabe, né? Quando ele viu Eliabe, um camarada de um porte bem chamativo, né? Bem atrativo, um camarada de uma beleza, de um tamanho, de uma estatura, né? Que se destacava, algo que o Davi não tinha, né? Comparando ele com Eliabe. Então, o Davi não tinha características externas para ser rei. Deus é claro ao dizer que escolheu alguém segundo o seu coração. Quer dizer, Deus está vendo o coração do rapaz, né? Deus não olha a aparência física. Ele vê o coração e os pensamentos, né? E os seus pensamentos a nosso respeito são os melhores possíveis. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito, né? Desde que nós tenhamos também pensamentos bons ao seu respeito. Isso é claro. O texto confirma que Davi foi achado, ungido e alvo da promessa de Deus de que a sua liderança seria vitoriosa. Definitivamente, Davi foi uma escolha de Deus.
Davi teve muitos desafios, encarou muitas dificuldades antes de assumir a liderança do seu povo. Foi provado, foi posto à prova mesmo. Mas com o tempo ele teve a aprovação de todos. Jonatas, filho de Saul, é um dos exemplos de quem sabia que Deus havia escolhido e separado a Davi para ser rei de Israel no lugar de seu pai. O próprio Saul veio a reconhecer que Davi foi a escolha de Deus para reinar em seu lugar. Abigail também reconheceu que Davi foi uma escolha divina para reinar em Israel. Definitivamente, Davi foi um líder escolhido pelo Senhor e reconhecido, inclusive por outras pessoas. Terceiro subtópico, Davi, um líder com muitas qualidades em sua trajetória de vida. Davi teve muitos erros e acertos. Foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Podemos afirmar que Davi foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda, isto é, ele teve o seu coração voltado para o eterno. Veja que é o maior salmista, de Israel. No Salmo de Davi a gente vê oração pedindo socorro, oração em momentos de angústia, oração de gratidão, oração de louvor, oração de confissão de pecados. Então essa era a vida de Davi. E assim também deve ser a vida da gente, deve ser a vida do líder cristão. Abrir o coração mesmo, diante do Senhor e tratar tudo que você passa na sua vida para Deus. E Deus vem em seu socorro. Davi também foi um homem humilde, pois quando os empregados de Saul falaram a respeito de sua filha Mical, a resposta dele demonstrou toda a modéstia. Ele disse: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Quer dizer, Davi não se achava, não me acho tal, mas sou indigno de algo tão grande, de algo tão nobre como é ser genro do rei. Então é muito importante que o líder seja uma pessoa humilde, porque a soberba, assim como a humildade precede a honra, a soberba precede a queda. Segundo tópico, a liderança de Davi. Primeiro subtópico, uma liderança cheia do Espírito Santo. Olha que coisa linda, maravilhosa. Davi foi um líder cheio do Espírito Santo que reconheceu o valor da presença do Espírito em sua vida, pois quando reconheceu a gravidade do seu pecado, clamou ao Senhor dizendo: não te lance ou não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi reconhecia o valor, a importância da presença do Espírito Santo na vida dele. Assim também nós, nos dias atuais, devemos reconhecer a importância, o valor da presença do Espírito de Deus em nossas vidas, pois sem ela, meus irmãos, nada de fato nós podemos fazer. Sem a unção do Espírito Santo, podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados serão escassos ou não existirão. A primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato de que ele foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel e ungido por Samuel para esta tarefa. No entanto, no Antigo Testamento, a unção indicava separação para uso exclusivo de Deus e capacitação divina para a realização de uma tarefa. Ao ser ungido por Samuel, o jovem Davi compreendeu que, a partir daquele momento, ele não pertencia mais a si mesmo, mas a Deus, e que ele estava recebendo habilidades para governar Israel. Depois da unção, Davi passou a ser dominado pelo Espírito de Deus, conforme está em 1 Samuel 16 e verso 13. Uma liderança centrada em Deus. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois o reconheceu como a fonte de sua vida e de sua liderança. Uma vez que o seu chamado se originou no Todo-Poderoso, as ações dele foram norteadas pelo seu desejo de agradar ao Senhor. Isso se percebe em sua declaração, quando ele disse: porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Ao enfrentar Golias, ele desejava honrar o nome do Senhor.
diante do gigante, ele revela, manifesta a sua confiança no Todo-Poderoso e não em suas próprias habilidades. E suas vitórias foram dedicadas ao Senhor. Tudo que nós alcançarmos, todo triunfo, toda vitória, todo bem, todo sucesso, devemos dedicar ao Senhor, porque de fato vem do Senhor. Nós, por nós mesmos, não podemos sequer acrescentar um côvado à estatura das nossas vidas, porém, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é o nosso Deus. Então, Davi foi um líder que aprendeu a depender de Deus. E se nós queremos sermos líderes triunfantes, nós precisamos aprender isso. Aprender a depender de Deus. E isso levou Davi a consultar o Senhor em diferentes momentos e circunstâncias, como em questões relacionadas à guerra. Deus foi o centro da sua liderança. Nosso terceiro subtópico. Uma liderança com foco em pessoas. Há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder que sabia gerenciar pessoas. Enquanto fugia de Saul, ele entrou na caverna de Adulão e ali atraiu cerca de 400 homens que estavam também em situação difícil. Tudo indica que ele era uma pessoa que conhecia a arte da empatia. Sua liderança foi também marcada por sua capacidade de potencializar o que os seus liderados tinham de melhor, mesmo aqueles considerados improváveis. Enquanto líder, influenciou positivamente seus liderados, como se vê na ocasião em que ele ofertou o seu melhor para a construção do templo. E em concordância, as pessoas deliberadamente passaram a entregar os seus próprios bens. Quer dizer, o líder foi um líder exemplar. Em meio à dificuldade, perseverando, crendo, confiando em Deus e lutando. E, na parte das contribuições, deu o melhor. Da mesma forma, os seus liderados seguiram o seu exemplo e nós devemos fazer a mesma coisa nos dias de hoje. Terceiro tópico, aspectos práticos da liderança de Davi. Um líder que soube honrar as alianças. O Senhor é Deus de alianças, como se percebe em toda a Bíblia. Ele fez uma aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração. Davi sabia que Deus foi o responsável pelo seu sustento e também pelo seu sucesso. O servo do Senhor também procurou honrar as alianças que fez ao longo de sua vida, não obstante os seus erros e falhas. Ele cumpriu com a aliança feita ao seu amigo Jonatas, honrando o seu filho Mefibosete, quando em situação difícil, complicada, mesmo sendo indigno, Davi o trouxe e o alimentou ali na sua própria mesa. Um líder justo. Davi foi consciente da justiça de Deus, como podemos ver no Salmo 23, quando ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele reconheceu o valor de uma vida justa e que isso garantia o cuidado de Deus. O seu senso de justiça é evidenciado na ocasião em que ele dividiu os despojos da batalha vencida em Ziclac, ao repreender alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Os homens queriam deixar o pessoal que ficou com a bagagem sem direito. E Davi, não, temos que ser justos. Os que estavam na linha de frente vão receber e os que estavam com a bagagem também vão receber, porque na peleja ambos são importantes. Terceiro subtópico, um líder segundo o coração de Deus. Davi foi um líder de muitas e excelentes qualidades. E as que até aqui foram elencadas retratam bem o perfil de sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele teve um coração alinhado ao coração de Deus,
E a sua liderança se firmou nesse desejo de agradar ao Senhor. Quer dizer, se a nossa liderança hoje se firmar no desejo de agradar as pessoas, no desejo de ser visto pelas pessoas, de ser aplaudido pelas pessoas, será uma tragédia, né? Estamos buscando glória para nós mesmos, mas como Davi, se a nossa liderança tiver como base o desejo de agradar ao Senhor, então o Senhor será conosco. Podemos ver esta verdade quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para que Salomão o construísse, e quando não aceitou que o povo fosse castigado por causa de seus erros. Davi assume os seus erros e dá as costas para bater, né? Quando reconhece ali que o castigo que estava caindo sobre aquele povo era decorrência dos seus erros, dos seus atos, das suas decisões precipitadas e não do próprio povo. Então, temos aí um homem que sabia fazer o bem, sabia agradar ao Senhor, sabia dar prioridade à vontade de Deus, mas que quando errava, também sabia reconhecer o seu erro. Conclusão: estudamos a respeito da pessoa de Davi e seu chamado. Aprendemos também a respeito de algumas das suas qualidades. Davi era justo, era temente a Deus, obediente, submisso aos pais e muito dedicado em fazer a vontade do Senhor. Davi cometeu muitos erros, cometeu lá alguns fracassos, teve algumas quedas, como no caso de Batseba, e isso findou trazendo algumas consequências para a vida dele, mas porém ele cai com arrependimento, entra com arrependimento diante do Senhor quando corrigido, teve os seus acertos, e o sucesso de sua missão foi sua humildade e dependência de Deus em meio aos bons e maus momentos. Que possamos ser dependentes de Deus em todos os momentos da nossa vida. Deus abençoe. Até a próxima lição, onde estaremos falando sobre a liderança de Salomão. Em nome de Jesus.